Prezados irmãos, depois de termos vivido o tempo do Natal, onde celebrávamos a manifestação de Jesus, inclusive no domingo passado celebrávamos a Epifania, a manifestação de Jesus a todos os povos, a todas as nações. De certa forma, hoje nós iniciamos o tempo comum, chamado tempo ordinário, pois trata-se do comum, do ordinário da vida de Jesus, do seu ministério, das suas obras, da sua pregação, da sua ação. E de certa forma iniciamos o tempo comum também com esta manifestação do Senhor, o Senhor que é apontado por São João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, depois de ter sido batizado no Jordão, Jesus é apresentado, testemunhado por São João Batista, apontado como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. A palavra cordeiro em aramaico tem o mesmo significado, é a mesma palavra usada também para referir-se ao servo. Portanto, tanto a palavra cordeiro como a palavra servo vem da mesma palavra do aramaico. Portanto, o cordeiro, o servo, são duas referências, de certa forma, que se identificam com Jesus, que se baseiam na ação, no ministério de Jesus. Por isso, São João Batista tomou o cordeiro como símbolo do Salvador. O cordeiro, como nós bem sabemos, era oferecido como vítima dos sacrifícios no templo. Sacrifícios que eram oferecidos diariamente no templo. Haviam 2 sacrifícios durante o dia, um pela manhã e o outro no entardecer. E este sacrifício que era oferecido no templo pela manhã e o outro no entardecer, era justamente o sacrifício dos cordeiros. Pois bem, meus irmãos, o cordeiro, ele simboliza a inocência, a mansidão. O cordeiro era a vítima usada com mais frequência nos sacrifícios. Só aqui nós já podemos perceber esta referência que João faz a Jesus, referindo-se a Jesus como o cordeiro que é oferecido por nós, o cordeiro que é elevado até Deus por nós, seja no início ou no entardecer. Ele se entrega por nós inteiramente, Ele se entrega por nós durante todo o dia e durante toda a vida. Ele se faz oferenda, sacrifício de oblação pelos nossos pecados. O cordeiro também é usado no Antigo Testamento. O cordeiro é usado no Antigo Testamento como 2 realidades. A primeira, como o cordeiro pascal, símbolo da redenção de Israel. Quando o povo havia sido libertado das mãos do faraó no Egito, eles então ofereceram um cordeiro. Portanto, todos os anos, por ocasião da Páscoa, se oferecia um cordeiro, se sacrificava um cordeiro para lembrar da libertação que havia sido obtida por Deus, junto de Deus, para aquele povo de Israel. E também o cordeiro como o servo sofredor, apresentado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías descreve a figura de um servo que se ofereceu como um cordeiro para carregar sobre si os nossos pecados, porque esse era o sentido do cordeiro. O cordeiro era um animal oferecido em oblação, em sacrifício de expiação pelos pecados dos homens. Portanto, Jesus agora assume essa figura
Jesus é apresentado por São João Batista como um cordeiro, portanto, alguém que será imolado para tirar os pecados do mundo. João apresenta Jesus como um servo que se oferece, que oferece a sua vida pela salvação da humanidade. Portanto, no Antigo Testamento, esse era o papel desempenhado pelo Cordeiro, alguém que viria para ser sacrificado como sinal de oblação, de entrega de sacrifício em expiação dos pecados. E aí nós vamos lá no livro do Gênesis, e lá nós encontramos Abel. Abel oferece um cordeiro como primícias do seu rebanho, um dos primeiros cordeiros do seu rebanho, um filhote de cordeiro. Abel oferece em sacrifício, um sacrifício cruento para expiação dos seus pecados. Depois, ainda lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, nós recordamos do sacrifício de Abraão, lembram? Quando Abraão subiu ao monte, carregando junto de si, levando junto de si o seu filho Isaque carregando a lenha para o sacrifício, pois haveria de ser oferecido um sacrifício a Deus. E assim fez Abraão, levou o seu filho Isaque e estava pronto a sacrificar o próprio filho. E quando Isaque então pergunta: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está a oferenda que será sacrificada? E Abraão olha para o seu filho e diz: meu filho, Deus providenciará o sacrifício. Deus providenciará uma vítima para o seu holocausto. Portanto, a resposta à pergunta de Isaque, onde está o cordeiro para o sacrifício, feita lá no Antigo Testamento, lá no princípio, no livro do Gênesis, ela se cumpre agora por São João Batista, quando ele diz: eis o cordeiro, este é o cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Vejam, meus irmãos, Jesus é a realização das promessas que foram preditas pelos profetas no Antigo Testamento. E Jesus é aquele que vem realizar todas as promessas que Deus havia suscitado ao povo pelos profetas. Portanto, diante dessa pergunta de Isaque a seu pai Abraão, vejam que a resposta de Abraão para o seu filho Isaque foi se concretizar apenas depois, em Jesus Cristo. Onde está o cordeiro? Onde está a oferenda para o holocausto? E Abraão diz: Deus providenciará. E Deus providenciou. Deus providenciou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser imolado, sacrificado em expiação dos pecados da humanidade inteira. Por isso, meus irmãos, Jesus é este cordeiro, porém, não simplesmente um cordeiro que é levado, como os cordeiros, os animais, que eram amarrados e levados ao matadouro. Mas o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de São João: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Portanto, Jesus é o cordeiro que se entrega, que se doa, que se oferece pelos pecados dos homens. Por isso, meus irmãos, a liturgia de hoje nos ajuda a perceber este Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, que é o próprio Jesus Cristo, imolado e dado a nós para a nossa salvação, entregue a nós para a nossa salvação, e nos convida também a seu exemplo
a vivermos também uma vida de oblação, uma vida de entrega, uma vida de oferecimento. Segundo a leitura de hoje, São Paulo nos fala da santidade. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ainda, São Paulo nos pede uma vida de santidade. A igreja de Deus que está em Corintos, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos somos chamados à santidade, portanto, todos somos chamados a fazer da nossa vida também uma vida semelhante à de Jesus. Todos somos chamados também a reconhecer em Jesus aquele que vem para tirar o pecado do mundo, aquele que vem para libertar o homem da escravidão do pecado e que se oferece por nós em reparação dos nossos pecados, em expiação pelos nossos pecados. Portanto, São João Batista dá testemunho de Jesus Cristo. Vejam que bonito no Evangelho, São João Batista diz: também eu não o conhecia. Diz o Evangelho, São João Batista diz: também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: quando aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Meus irmãos, o que significa essas palavras de João? Nós também muitas vezes ainda não conhecemos totalmente a Deus, mas a partir do momento que nós vamos nos deixando guiar pelo Espírito, nós vamos nos assemelhando à nossa vida, à vida de Jesus, e consequentemente nós vamos sendo santificados por Ele. E Ele, que também talvez não era ainda conhecido por nós, vai se tornando conhecido, e vamos também dando testemunho de Jesus Cristo. Portanto, o grande ensinamento do Evangelho de hoje é a manifestação de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se oferece por nós, Ele se entrega por nós, e Ele deseja que nós também coloquemos a nossa vida à disposição dEle, que nós também façamos da nossa vida uma oblação, uma entrega, um sacrifício, que nós também possamos fazer da nossa vida uma vida de entrega, uma vida de oblação, de oferta a Deus, para assim podermos também ser com Deus santificados. Quanto mais nós nos unimos a Deus, mais santificados nós nos tornamos. Procuremos então unir a nossa vida a Jesus. Procuremos, olhando para Jesus, testemunhado por João Batista, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sejamos nós também capazes de nos oferecermos uns aos outros, já que aquele que desceu do céu se fez um por todos e se ofereceu por todos em reparação dos pecados de todos, a fim de salvar a todos. Assim seja. Amém.